Boa noite. Que bom. Se eu não tiver amor, nada serei. Esse é o tema que foi escalado. Eu pensei muito para falar sobre isso, porque é um tema que a gente sempre fala, mas parece que fica faltando alguma coisa, porque nós não entendemos. E eu fui buscar na Bíblia principalmente, mas também na literatura espírita, na codificação, a justificativa para essa afirmação, que nós sabemos verdadeira, mas fica parecendo algo repetitivo. E eu fui analisar o cristianismo, superficialmente, é claro, desde o seu nascedouro, e vi Jesus pregando unicamente o amor. Jesus nunca pregou outra coisa. Não se encontra no Evangelho nada que não fosse amor. E quando eu falo pregação, eu não estou falando de palavras apenas, mas de atos, de conduta, de como Jesus viveu, como Jesus se relacionou com as pessoas. Mas Jesus foi crucificado. Crucificado, ele nos deixou, pelo menos no campo terreno, no campo material. E ficaram os seus apóstolos, os seus seguidores, com a tarefa de dar continuidade à sua tarefa, à sua missão, a desenvolver o Evangelho. Ele tinha muitas esperanças naqueles homens preparados, certamente já bem antes de reencarnarem, já traziam essa incumbência. Não foi por acaso que Jesus selecionou aqueles 12. Eles eram seus velhos conhecidos, e ele sabia que eles poderiam dar conta do recado. E foi assim, com certeza. Os apóstolos, como nos reporta especialmente a literatura espírita, dedicaram-se não apenas à divulgação do Evangelho, mas também à prática da caridade. É corrente na literatura espírita, nas informações que os espíritos nos trazem, a Casa do Caminho, mantida pelos apóstolos, e depois também por Maria de Nazaré, no socorro aos enfermos, no socorro aos necessitados, no socorro a todos aqueles que de alguma forma precisavam de ajuda. Eles buscaram, na prática, seguir o exemplo de Jesus. Mas não era suficiente. Eles estavam muito apegados ainda às tradições judaicas. Os apóstolos eram todos judeus e traziam aquelas convicções ainda das leis de Moisés, muito arraigadas, uns mais, outros menos, alguns exageradamente, como Tiago, que pretendia impor aos novos cristãos as práticas judaizantes. Outros que não aceitavam isso, alguns que passaram esquecidos. A maioria dos apóstolos se perderam, pelo menos na história, não são encontrados na Bíblia depois da última aparição de Jesus. Uns poucos continuaram fazendo parte, não que eles não estivessem atuando, mas não foram registrados os seus atos na literatura, na Bíblia principalmente. Pedro, Tiago, João, foram os que mais se empenharam e os que mais apareceram na sequência do desenvolvimento do Evangelho. Mas foi preciso que Jesus chamasse um outro, que por incrível que pareça era o mais judeu de todos, era um doutor da lei, um homem criado e educado para ser um dos principais da elite judaica. Era candidato a suceder Gamaliel entre os doutores da lei no Sinédrio, o posto mais importante para os judeus. Era radical nos seus princípios,
Era radical nas suas convicções, tanto que num primeiro momento foi um grande perseguidor do Evangelho. Quem não conhece a história de Paulo e Estevão, né? Ainda que não se conheça na Bíblia, nós temos esse livro maravilhoso, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, que conta a história desse grande homem, que no auge da perseguição aos cristãos, foi chamado por Jesus para o seu ministério. E ele aceitou plenamente, convictamente, tanta convicção que ele tinha como judeu, ele passou a ter ainda mais como cristão. E resolveu desempenhar a sua tarefa não apenas entre os judeus, mas levar o evangelho de Jesus àqueles que eles chamavam de gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus. E ele partiu em verdadeiras cruzadas evangélicas, sempre acompanhado por um apóstolo ou um discípulo. O principal dele foi Barnabé. E ele fez grandes jornadas, passando por inúmeras cidades, esteve na Grécia, esteve em muitos outros lugares, e onde passava sempre fundava uma igreja. E fazia coletas para auxiliar os mais pobres. Ele levava o evangelho da palavra e o pão. Ele jamais se esquecia dessas coisas. Fundou inúmeras igrejas. Eu gosto de dizer que se não fosse Paulo, o evangelho teria morrido. Depois de Jesus, certamente ele foi o personagem mais importante entre os cristãos primitivos. E ele fundava essas igrejas e não as esquecia. Periodicamente ele as visitava, mas ainda que não pudesse visitá-las, ele recebia correspondências de todas elas, contando a evolução, o que estava acontecendo na igreja, o seu crescimento, a sua vida, como estava a igreja. São famosas as cartas de Paulo às igrejas. Aliás, o Novo Testamento é composto dos 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, o Apocalipse, uma epístola segundo São João e todas as outras cartas de Paulo. Todas riquíssimas de ensinamentos, todas maravilhosas, respondendo sempre a questões práticas, questões objetivas. Nunca era divagação simples, mas sempre respondendo a questões, a perguntas que lhe eram feitas, a problemas que lhes eram feitos. Em uma carta à igreja de Corinto, no capítulo 15, ele aborda o problema do amor. O que estava acontecendo nessa igreja? Pela sua resposta, nós não temos as perguntas, mas pelas suas respostas, estavam acontecendo lá discussões imensas, em torno especialmente de comportamento. Como deve se comportar um casal? O marido e a mulher? O homem deve se casar? Não deve se casar? Como deve ser o comportamento social e até mesmo político entre eles? O que é que se pode comer, o que é que não se pode comer? Como deve se comportar a viúva? E assim por diante, questionamentos referentes à prática no dia a dia, e que tumultuavam a igreja, porque criavam clubes. Eu sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Cefas, eu sou discípulo de Jesus, eu sou discípulo de não sei de quem. E obviamente isso criava discórdia, criava dissensões dentro da igreja. E pela leitura das outras cartas, nós vemos que isso era comum em todas as igrejas, não era apenas essa. Mas em todas as igrejas eram comuns esses problemas.